doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente já determinado. Sintomas: falta de memória para os acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias e várias vezes, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver seus próprios problemas, dificuldade para dirigir e encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, muito, gente, e outros mais. A sobrevida média oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em 5 estágios. Veja a entrevista exclusiva com a doutora Denise Espíndola. Ela é psiquiatra e faz um trabalho maravilhoso com pacientes de Alzheimer. Bom dia, eu vim falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa que causa vários sintomas de memória, alteração de memória, que é o que todo mundo sabe, mas também causa muitos sintomas comportamentais. É muito comum que no início da doença ela apareça como um quadro depressivo, a pessoa começa a ficar mais quieta, mais calada, ou mesmo podem surgir sintomas psicóticos, que é uma alteração de comportamento que a pessoa enxerga a realidade de uma forma diferente do que é, se tornando agressiva, falando situações que não existiram, falando que não almoçou sendo que acabou de almoçar. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque não só a pessoa está sofrendo, porque a família toda sofre junto. Porque você está vendo ali a pessoa que você tanto ama, mas ela está com um comportamento completamente diferente do que você foi acostumada a conviver com ela. Esses períodos podem ser tratados, podem ter uma melhora significativa, inclusive para a família continuar cuidando da pessoa doente, com aquele amor, com aquele carinho e sentir que a pessoa ainda está ali. Quando falamos de doenças demenciais, existem vários profissionais que podem atendê-los, É um ramo atendido pelo neurologista, pelo geriatra e pelo psicogeriatra. E o mais engraçado é que muitas vezes as pessoas nem sabem da existência desse profissional. Então, muitas vezes, no início da doença de Alzheimer, é normal um familiar procurar um neurologista e procurar um geriatra, Mas muitas vezes, quando o paciente apresenta muitas alterações comportamentais, de ficar muito ansioso, ou de ficar extremamente deprimido, ou mesmo de ficar psicótico, Ficar muito confuso, muito desorientado, não conseguir dormir de forma nenhuma, aí geralmente é aí que chamam o psicogeriatra. A gente ajuda, a gente foca mais numa parte também de tratar a doença, mas a gente visa controlar o comportamento também para que o dia a dia fique mais leve, tanto do cuidador quanto com o paciente. A questão da insônia, que vem junto, muitas vezes é mais difícil de tratar e é nesses momentos que o neurologista e o geriatra encaminham também para o psicogeriatra. Preste atenção, porque em todas as etapas da doença vão existir profissionais para te ajudar. A terapia ocupacional, a musicoterapia, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo são essenciais. Eles conseguem, às vezes, melhorar muito mais do que só medicação, porque aí a gente faz um estímulo cognitivo para a parte saudável do cérebro ela conseguir ficar mais expressa do que a parte que não está tão legal.
pouquinho sobre as dificuldades de cada fase do tratamento da doença de Alzheimer. A fase inicial é quando a pessoa começa a perceber que o dia a dia dela está mudando. Ela coloca uma água para esquentar para fazer café e esquece, começa a esquecer objetos, coisas do dia a dia, vai ao supermercado, coisa que ela fazia com muita facilidade, começa a chegar lá, não lembrar o que ia fazer, voltar para casa, começa a se sentir mais confusa. A maior dificuldade nessa fase inicial é muitas vezes a pessoa aceitar que precisa de um tratamento. Ela acha que é uma fase e vai passar. A gente tem também, a gente está muito acostumado também a falar que as pessoas idosas vão caducando. Então elas começam a achar assim, não, estou mais velha mesmo, é normal, isso vai passar. Só que essa fase, o mais importante dela é que quanto antes a gente tem acesso ao tratamento e faz o diagnóstico correto, mais tempo de qualidade de vida essa pessoa vai tendo. Na fase 2 do Alzheimer, a pessoa ela já começa a ter uma compreensão maior de que realmente ela precisa de ajuda, porque ela está esquecendo muito coisas do dia a dia, ela vai conversar com o familiar, ela não se lembra direito do que aconteceu ontem, ela começa a ficar muito calada porque ela percebe que ela comete alguns erros durante a conversa, durante a comunicação, e ela começa a ficar muito calada, ela começa a ficar mais retraída. Muitas vezes esse estar muito quieta, apática, calada, oscila com momentos que fica muito irritada. Quando alguém vai falar sobre o tratamento ou sobre a doença com ela, ela já se torna mais agressiva, mais irritada, começa a ter alteração alimentar, começa a ter alteração de sono, Ela começa a ter um sono mais picadinho durante o dia, picadinho à noite também. Então, ela dorme 1, 2 horas, acorda, fica muito tempo acordada, começa a ficar mais tempo acordada à noite, mais dormindo durante o dia. Então, as maiores dificuldades nisso é orientar a família a respeitar o momento do paciente, não querer ficar forçando muito que ele lembre tudo a qualquer custo, e a gente já propôs uma equipe de estimulação cognitiva para estimular de forma correta que essa pessoa consiga resgatar ainda a memória que ainda está lá. Na fase 3 da doença de Alzheimer, a pessoa já apresenta um comprometimento da memória e do comportamento muito significativo. O que isso significa? Ela já não consegue cozinhar, porque ela tem dificuldade de planejar e executar uma tarefa. Então, muitas vezes ela ainda cozinhava, por mais que tivesse supervisão, ela começa a não conseguir cozinhar mais, ou fazer um bolo que ela gostava muito de fazer, Ela começa a se tornar muito repetitiva, E muitas vezes, até com tratamento, ela fica agressiva, irritada. Nessa fase a gente pode ter sintomas psicóticos, que quando a pessoa começa a falar coisas fora da realidade, começa a misturar coisas que ela viu na televisão com a realidade dela, começa a contar histórias que aconteceram há 40 anos atrás como se tivessem acontecido ontem. E a maior dificuldade nesse momento é porque esse momento é exatamente que a gente precisa mobilizar uma equipe. Para ficar durante o dia, para ficar durante a noite, já não é suficiente mais só cuidador para durante o dia. Essa pessoa já não pode ficar sozinha, porque ela pode se envolver em riscos, colocar fogo na casa, sair, se perder. Então, esse momento, muitas vezes, o próprio paciente com a doença de Alzheimer, ele não está sofrendo tanto. Nessa fase, o cuidador sofre muito mais que o paciente, porque muitas vezes ele se esquece e ele não tem nem a noção mais que ele está esquecendo, ele perde esse contato com a realidade. Mas a família que está ali junto, que está no cuidado, que está organizando os cuidadores, sofre demais. Porque é a partir desse momento que a família começa a não reconhecer o familiar, começa a se perguntar, o que é esse que está no corpo dessa pessoa que eu amo tanto? Então, esse momento, tanto o suporte no cuidado quanto o suporte dos cuidadores, é um momento mais essencial de cuidar da saúde mental dos cuidadores. Fase 4 do Alzheimer. A
pessoa ela já começa a ter alguns problemas maiores do que a memória e o comportamento. Ela começa a ter dificuldade com a deglutição, ela começa a se engasgar com maior facilidade. A deambulação, ela conseguia andar em casa, né, e tomar banho com uma pessoa fazendo supervisão, ela já começa a ter mais dificuldade. Ela começa a ter mais dificuldade de sentar e levantar de um sofá, de uma cadeira, né? Então, esse momento a gente tem que ficar bem atento, porque é na hora que a gente vai precisar de uma fisioterapia motora, uma fisioterapia respiratória, uma fonoaudióloga para a gente avaliar se a gente ainda consegue reverter um pouquinho dessa disfagia causada pelo próprio Alzheimer. Então, é um momento de cuidado intensivo com o paciente, né? Ele já não consegue andar sozinho, muitas vezes, se a deglutição não for revertida com a fonoaudiologia, a gente vai precisar fazer outras formas de alimentar esse paciente, porque ele começa a perder o senso tanto da sede quanto da fome. Então, se a gente não arruma uma maneira externa de alimentar esse paciente, ele começa a ficar desnutrido e ter até outros problemas que podem levar à morte desse paciente. Por exemplo, se ele está com a deglutição difícil, se ele está engasgando muito, ele pode ter uma pneumonia aspirativa, né? Ele pode ter uma anemia importante, ele apresenta um maior risco de queda, né? Isso desde a fase 3, o risco de queda ele já aumenta muito. Então, o que a gente conseguir evitar de que essas relações acessórias à doença de Alzheimer aconteçam, a gente prolonga a qualidade de vida desse paciente, porque para ele se submeter a uma cirurgia ortopédica, mesmo ficar internado no UTI por conta de uma pneumonia, né? Ou mesmo ter que fazer alguma internação por uma anemia grave, uma desidratação, uma desnutrição, isso acaba gerando perda da qualidade de vida do paciente e é a fase que a gente tem que ficar mais atento aos cuidados médicos, como da equipe multiprofissional. A gente fala da fase 5 da doença de Alzheimer, a gente está falando da continuação da fase 4. As limitações com a deglutição, com a alimentação, com a deambulação, né, dentro de casa ou em lugares menores, elas podem evoluir até que a pessoa necessite de cuidados de home care, onde a pessoa já está acamada, já não pode levantar com tanta facilidade. Então, nesse momento, né, ela vai precisar de uma equipe de suporte, né? Falamos em home care porque para esse paciente tem muito mais qualidade, ele ficando em casa, do lado de pessoas que ele ama, mesmo que ele não reconheça, do que ele ficar hospitalizado, porque no hospital ele tem mais risco de pegar uma infecção e acabar falecendo de comorbidades relacionadas à internação. Nesse momento, apesar da agitação que ele já teve antes, né, mesmo dos sintomas psicóticos que ele teve antes, é um momento que ele começa a ficar mais calmo, começa a ficar mais quieto, ele começa a aceitar mais, não querer levantar toda hora. E a grande diferença da fase 4 da fase 5 é porque a fase 5 já vai vindo uma aceitação maior do paciente. Muitas vezes a gente tem que ir diminuindo as medicações para não medicá-lo demais, porque ele já está numa fase que o metabolismo vai ficando mais lento. Porque quando a gente estava na fase 4, ele não conseguia andar, mas queria levantar o tempo todo, né? Agora, nessa fase, ele já vai estar mais calmo, o metabolismo vai diminuindo e nesse momento, mesmo que ele não consiga fazer tarefas operacionais, o uso da musicoterapia, colocar músicas que lhe agradem, ler livros que a pessoa gostava de ler na época que ela gostava, colocar perfume que você usava muitas vezes há anos atrás, porque através do olfato ela ainda vai ter algum senso de pertencimento, de reconhecimento. Muitas vezes ela não vai reconhecer pela visão, mas ela vai reconhecer pelo cheiro, pela voz, pela música e poder ter momentos de felicidade mesmo estando num momento tão difícil. Meu familiar tem doença de Alzheimer. E aí? Qual a chance de eu desenvolver Alzheimer também? Hoje, no mundo todo, nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com doença de Alzheimer.
No Brasil, a quantidade de pessoas maiores de 60 anos já chega aos 29 milhões de pessoas. Dentro dessa realidade, 2 milhões de pessoas no Brasil têm demência, sendo 40 a 60% delas a doença de Alzheimer. Quando a gente fala do lado genético da doença, não tem muito que a gente fazer, né? É uma carga que você herdou, mas existem muitos fatores que a gente pode prevenir para evitar que isso aconteça. Os principais são eliminar os fatores de risco cardiovascular. Então, quando você vai ao médico e ele manda você se alimentar melhor, fazer exercício físico, não consumir nicotina, bebida alcoólica, o que ele está querendo dizer? Se você cuidar desses detalhes básicos, de fazer atividade física com regularidade, de não ter obesidade, de cuidar para não desenvolver diabetes, hipertensão, isso aí você já vai estar conseguindo melhorar a sua chance de não desenvolver um quadro demencial. Então, é muito sério esse cuidado com a alimentação, com o corpo, com a saúde física, enquanto ainda se é jovem, né? Existem alguns casos de doença de Alzheimer que aparece antes dos 60 anos, que tem uma carga genética muito maior. Então, se seu familiar começou o Alzheimer de início precoce, é interessante que você faça check-up regularmente, né? Existem algumas suplementações que podem ser usadas, que devem ser orientadas pelo médico, porque tem uma evidência muito maior. Quando a gente fala do Alzheimer de início tardio, após os 65 anos, a gente já está falando de uma carga genética de cerca de 5%. Ou seja, é grande se você tiver os 5%, mas não é tão grande assim que você não possa olhar para os outros fatores ajustáveis para a gente evitar uma doença tão difícil, tão dolorosa e que tem crescido muito. A gente acredita que nos próximos 20 anos teremos o dobro de pessoas com doenças demenciais, tanto no Brasil quanto ao mundo. Isso assusta muito, porque o que a gente tem tentado focar é nos fatores que a gente consegue reverter. Só que a obesidade e as doenças cardiovasculares só têm aumentado. Então vamos fazer uma reflexão e cuidar mais da sua saúde física enquanto ainda tem. Vou falar um pouquinho também sobre o estresse do cuidador, né? Que é o que a gente fala cuidando de quem cuida. Muitas vezes o familiar envolvido nos cuidados e às vezes mesmo as pessoas que cuidam, os funcionários que cuidam, eles têm uma certa dificuldade com lidar com os próprios sentimentos relacionados à doença. Por quê? Porque é exaustivo, cansa, você começa a ficar sobrecarregado. Na noite que o paciente que tem Alzheimer não dorme, você não dorme também. E não dormindo, você fica mais irritado, você fica mais agitado. Então, soma todo esse desgaste do cuidado da doença no medo de perder aquela pessoa que você ama, com o estresse relacionado à doença, com não saber lidar com a doença. Então, o primeiro caminho, sempre que a gente faz um diagnóstico de doença de Alzheimer ou mesmo outras demências, é falar com a família, explicar que vai ser difícil, que vai ter hora que ele vai sofrer, tem hora que você vai se sentir culpada por não estar conseguindo tratar com todo aquele carinho que você gostaria, porque você também está sobrecarregada, está exausta, está preocupada. Eu acho que a parte de cuidar do cuidador é tão importante quanto cuidar da pessoa com a doença de Alzheimer, porque aparece um quadro que a gente chama hoje de síndrome de burnout ou esgotamento mental nesse cuidador. Então ele começa a ficar exausto, a cabeça começa a não funcionar direito, ele começa a se sentir culpado, triste, angustiado, uma mistura de sentimentos que muitas vezes ele não consegue nem nomear. Então, procure a ajuda, não só para a pessoa com a doença de Alzheimer, como a gente precisa procurar ajuda e suporte para todo mundo envolvido nesse cuidado. Lidar com o paciente com demência, principalmente com a demência de Alzheimer, que é a demência que tem a maior prevalência, né, no Brasil e no mundo, não é fácil. Lidar com uma doença nunca é fácil. Então, nesse momento de dor, eu te convido a fazer uma reflexão de que todo momento de dor é um momento de crescimento,
de crescimento, de união e entender que apesar daquela doença, quando a gente se apoia, se acolhe, se junta no amor, na fraternidade, as coisas ficam menos difíceis do que carregar essa dor toda sozinha. É um momento de união, é um momento de reconciliação, de deixar as diferenças de lado em prol da união e desse cuidado para esse ente querido que você ama tanto e que vai partindo aos poucos e você vai sentindo ele cada vez mais longe de você.